Então, pessoal, sou o Ivan Cruz, um dos sócios da Mereu. Estou aqui com o Átila e o Marconi. Nós estamos, nesse momento de crise, a gente refletiu em como poderíamos agregar valor, não só para os nossos clientes, mas também para várias outras organizações e executivos. Então, nós resolvemos fazer uma série de lives e webinars que vamos disponibilizar a partir de hoje, com temas bem focados na eficiência das organizações, tentar ser de uma forma bem prática, para que vocês possam realmente absorver essas reflexões e iniciativas e que, eventualmente, possam até aplicar nas suas organizações. Vamos tentar trazer também alguns clientes para esse debate, para essas discussões. Espero que seja proveitoso aí para todo mundo. Então, eu vou começar com a primeira reflexão sobre qual é como que o Marconi e o Átila estão vendo esse momento de crise, quais impactos eles estão vendo e quais são as perspectivas, eventualmente, de curto, médio e longo prazo para a saída dessa crise. Então, Átila, se você quiser começar tecendo alguns comentários e, eventualmente, apresentar alguma análise que você fez. Perfeito, Ivan. Primeiramente, eu agradeço aí a oportunidade a todos de estar falando aí com vocês nesse momento, que é um momento que nós estamos enfrentando, é um momento delicado, né? Mas que todos nós acreditamos que vamos sair mais forte desse momento. Eu queria, primeiramente, aqui projetar um gráfico que eu estudei, na verdade, fiz uma pesquisa hoje sobre a curva versus, na verdade, o impacto econômico, né? A curva dos casos do coronavírus versus os impactos econômicos gerados por essa curva. Eu vou, na verdade, compartilhar com vocês aqui. Ok. Estão vendo? Tá começando, sim. Tá. Então, gente, o que esse gráfico aqui vem explicar é bastante a resposta de que quase todo mundo já tem hoje na ponta da língua, né? Então, esse gráfico aqui foi um gráfico feito para a empresa de consultoria, e ele tem lá o quê? Os novos casos do seu campo superior à esquerda, então o número de novos casos, a gravidade da recessão, que é o canto superior à esquerda, e aqui eu tenho alguns tipos de comportamentos. Então, por exemplo, eu tenho lá novos casos sem políticas de contenção, que é essa linha, na verdade, essa linha azul aí. Então, eu tenho novos casos e onde que eu não tenho uma política de contenção, né? Quando eu tenho novos casos sem política de contenção, o que acontece com a minha recessão? A minha recessão, ela é basicamente, aqui, ó, ela está sendo acompanhada aqui na linha azul, ela é basicamente uma recessão sem política de isolamento, né? Quando eu tenho novos casos com política de contenção, o que acontece aqui com a minha recessão? A minha recessão, ela tem uma gravidade maior, né? E eu tenho aqui o meu impacto aqui na outra linha de baixo, que é a minha recessão com políticas de isolamento. Ou seja, a minha recessão com política de isolamento, na verdade, ela piora com o isolamento, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui, que a gente pode usar até um jargão econômico aqui, que é um jogo de soma zero, né? Que não existe uma parte que ganha, a gente tem que escolher uma parte para ganhar. Ou seja, a parte da economia, ou seja, na parte de salvar vidas, né? Então, nesse momento, eu acho que o mundo todo, ele adotou sabiamente, né, a questão do isolamento aí para salvar vidas, né? E isso, logicamente, impacta, na verdade, a economia como um todo. Então, ou seja, era fazer uma escolha, né? Não tinha como a gente tomar, na verdade, preservar as duas coisas. A gente fez até algumas políticas, isso aí são políticas que foram, na verdade, relatadas no mundo inteiro, que foram feitas para minimizar o efeito da crise. Mas não existe como salvar pessoas e não ter crise e vice-versa. Então, esse gráfico eu coloquei exatamente para mostrar, na verdade, isso. O número de casos associado com a gravidade de recessão versus medidas de isolamento associados com a gravidade de recessão. Então, eu acho isso aí, não tem como salvar uma parte só, né? Então, ou seja, medidas foram tomadas e daqui para frente nós vamos ver, na verdade, o efeito dessas medidas. Mas, sabiamente, eu acho que o isolamento, ele vai acima de tudo, que é preservar vidas.
Então, queria começar, na verdade, mostrando esse infográfico aí, para ilustrar bem, entendeu, que, né, não existe. Vou salvar a economia e vou também diminuir a crise, né, de saúde. A gente viu que isso aí realmente foi uma coisa difícil que nenhum lugar do mundo conseguiu, na verdade, adotar isso. Então, seria essa a minha colocação, Ivan. Perfeito. Marconi, como é que você está vendo isso daí? Quer acrescentar o seu ponto de vista ao que o Átila falou? Sim, também, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de como a gente está enxergando esse momento, né, e talvez colaborar com alguns insights, né, algumas estratégias. Bom, assim, o que me parece é impressionante como que houve uma letargia geral, né, da sociedade, nós todos, né, em compreender o impacto que uma crise, que essa pandemia nos traria, né? Nós estávamos lá em dezembro, janeiro, observando lá tudo aquilo acontecendo na China, acontecendo depois se espalhando para a Europa, e sempre aquela sensação de que isso está acontecendo lá, não vai chegar aqui, ou se chegar, vai chegar de forma muito branda, né? Então, na maioria das empresas que nós apoiamos, né, e várias outras que nós conhecemos, todas elas construíram o seu orçamento para 2020 à mercê de uma crise como essa que está acontecendo, né? Então foram feitos planejamentos, foram definidas metas, orçamentos foram definidos, e isso agora está tudo sendo revisto, né? Acaba que a crise jogou em vários sonhos, várias projeções, várias perspectivas que estavam se desenhando para 2020, e agora a gente tem que aproveitar isso para que a gente consiga tirar daí algumas reflexões positivas e também algumas oportunidades, né? No que tange, por exemplo, a tão falada transformação digital, eu acho que em 2 meses a gente adiantou 5 anos aí de transformação digital. Se a gente for pensar em toda a estrutura que está acontecendo de home office, toda a sensibilidade que se construiu em relação a princípios básicos de higiene coletiva, tudo isso foi um avanço gigante, né, que a gente pode tirar de benefício aí dessa crise toda. Então, assim, eu falo com o meu time que nós estamos todos juntos num barco, remando no meio de águas turbulentas, atravessando um rio. Nós vamos cruzar esse rio. Mas nós vamos atravessar juntos e chegando lá, nós estaremos em terras novas. Então, acho que o que temos que fazer agora é trabalhar de forma muito consciente, né, de forma muito planejada, para que a gente possa superar essa fase e chegar lá do outro lado desse rio bem mais fortalecido. Perfeito. Pessoal, a gente sabe que em toda crise existem os impactos negativos, mas também oportunidades, né? Então eu queria entender com vocês quais, né, são os segmentos que mais são penalizados por essa crise e por quê, né? Talvez a gente correlacionar com modelo de negócio, a forma como eles operam, e pode ser que também, né, tenham setores, segmentos que tenham, nesse momento, uma demanda superior pelos seus produtos e serviços, o que a crise gera oportunidades. Então eu queria também entender, na visão de vocês, quais são esses segmentos que, nesse momento, eventualmente estão, né, avançando nos seus resultados, e por quê? Quais condições que propiciaram isso para eles. Átila, você quer comentar um pouco? Sim, quero sim, Ivan. Inclusive eu peguei aqui alguns dados também que são relacionados a dados que a Cielo está liberando, né, para ver qual seria realmente o impacto em alguns diversos setores, tá? Eu vou projetar os gráficos aqui novamente, só um minuto. E aí a gente fala em cima deles, ok? Perfeito. Na hora que estiver aparecendo na tela, vocês me falam. Já tá aparecendo.
Então, isso aqui, na verdade, ele pegou aí da primeira semana de março, né, finalizando aí na última semana de abril, né, que é a semana 9, de 26 a 29 de abril, né, então ele, na verdade, a linha azul, ela é, na verdade, as vendas, né, faturamento nominal Brasil lá, do varejo total. E a linha cinza são os dias comparáveis antes do surto, ou seja, pegou-se, na verdade, um histórico e projetou as vendas aqui na linha azul. Então, a gente vê aí que, como um todo, o varejo, ele caiu cerca de 30%, tá? Então, você pode ver aqui nas semanas como que vem caindo. Na semana 3,8%, comparado, depois 5,3%, chegou aqui na semana 4 com um pico de 52%, abaixou um pouco, foi abaixando 36%, aí essa semana, a última semana de abril, deu 37%, sendo que no acumulado, ele teve uma queda de 30%, tá? Então, esse é um dos nossos índices de acompanhamento, né, que é o faturamento nominal do Brasil, aqui do varejo. Tá? Depois, como que a gente desdobra isso aí? É interessante a gente ver aqui entre os setores, né? Nós temos aqui o setor de serviços, o setor de bens duráveis e os setores de bens não duráveis, tá? A gente olha, bate o olho no gráfico de serviços e a gente consegue visualizar que foi o setor que mais caiu. Então, no acumulado aí, desde o início da pandemia, que a gente, na verdade, que o gráfico ele começa a medir da primeira semana, ele teve aí uma queda de 58,4%. Sendo que ele, algumas semanas, ele bateu aqui, comparado semana com semana, 80% de queda, 76%, sendo que na última semana de abril ele está com 71% de queda. Então, ou seja, em disparado entre os três setores, foi o que mais caiu, né? Seguindo, vem aí o setor, né, de bens duráveis total, que teve uma queda aí também expressiva de 44,6%, 45% praticamente, né? E essa é a evolução aí da curva. Vocês podem notar que sempre na quarta semana é o pico mais alto, né? Então, aqui do bens duráveis aqui foi 81%, ali do serviço foi 80%. Então, ou seja, na última semana que agora, que foi a última semana medida, ele está com 48% de queda, né? E aí a gente parte para os bens não duráveis, né? Aí que a gente tem, na verdade, um cenário um pouco mais positivo, né? A gente tem aqui, no acumulado, uma queda apenas de 1,4%, tá? Então, existem setores dentro de bens duráveis aqui que puxaram, na verdade, para cima, não é que puxaram para cima, reduziram um pouco, na verdade, a queda desses setores. Então, a gente começou com a queda de 0,8, depois aumentou 6,2, 30,9, né, em relação ao período dos comparados. Aí depois ele foi esboçando uma caída, começou a reverter e agora está com 10%. Ou seja, no acumulado, né, ele está aí com 1,4% aí de queda. Na hora que a gente vai ver o comportamento desses setores, aí é uma coisa curiosa. Então, a gente pega lá o setor de serviços, né? O que mais caiu no setor de serviços, né? Na verdade, já era esperado. Turismo e transporte. Caiu 72%, 73% praticamente. Por quê? Tanto turismo de negócio, como turismo a lazer, ninguém está fazendo isso no Brasil. Foram canceladas, redes de hotelaria estão sofrendo, companhias aéreas estão sofrendo, e todo o entorno que movimenta, na verdade, esse setor, né? Bares e restaurantes, né, caiu 54%, serviços automotivos caiu 26%, e os demais setores, né, em serviços caíram 47%. Já de bens duráveis, né, então nós estamos falando aí uma queda de menos 44%, o setor que mais caiu foi o vestiário, né, seguido aí do móveis elétricos e lojas de departamento, materiais de construção com 14%, e os demais serviços de bens duráveis 41%. Aí aqui a gente tem, na verdade, eu até destaquei aqui de verde, né, o que não foi tão afetado assim, em alguns setores aí até cresceram. Drogarias e farmácias, né, na verdade, ela teve um pico, a gente tem até o gráfico disso, ela teve um pico, depois ela começou a cair novamente. Então, no acumulado aí desse período, ela está com 1,9% de queda. Supermercados e hipermercados, bem positivo, né? Foi um crescimento aí de 17%, praticamente, então cresceu bastante. Postos de gasolina caiu bastante, caiu cerca de 31%, e os demais setores 25%. Então, ou seja, isso aqui para a gente embasar um pouco, né, aqui com fatos e dados, né, como que foi o comportamento desses setores, né? É uma fonte aqui da Cielo, né, índice de Cielo de varejo ampliado, eles fizeram essa comparação aí de 1 de março a 29 de abril.
Então, dá para a gente ver. A gente viu que, né, basicamente aqui, quase todos os setores que foram medidos por eles sofreram realmente uma interferência negativa, né, queda nos números, ficando em destaque aí somente esses dois, né. E eu acrescento uma coisa a isso, Ivan, é o seguinte, né, a gente vê que alguns setores estão sobrevivendo, estão indo, né, na verdade, além, mas os setores que estavam preparados com bom e-commerce, realmente eles saíram na frente. Porque várias oportunidades surgiram, nós vamos discutir isso um pouco mais na frente, ou seja, várias oportunidades surgiram e quem estava com o e-commerce preparado, né, com a questão de entrega logística, realmente esses aí saíram na frente e conseguiram, na verdade, até um certo crescimento. Então, para compartilhar com vocês um pouco dessas informações, um pouco desse estudo aí que eu achei bastante interessante. Bacana. Marconi, complemento, por favor. Não, assim, eu acho que é bastante interessante, assim, essas informações aí trazidas pelo Átila, né? Esse final de semana, eu precisei ir num supermercado aqui, que fica dentro de um shopping aqui em Belo Horizonte, e aí, normalmente é um shopping bem movimentado, cheio de gente, e aí, chegando lá, foi muito assustador observar as escadas rolantes lacradas e as lojas todas fechadas, e aí você pensa, né, poxa, quanto de prejuízo que está sendo gerado, né, num negócio como esse, né, que dependia de fluxo de pessoas e agora simplesmente tudo parado, com operação bastante restrita, né? Então, eu ainda estava viajando muito, né, dentro lá da consultoria, quando essa crise começou. Então, imaginando lá um aeroporto como o de Congonhas, naquele trânsito de pessoas, e agora isso deve estar bastante deserto. Os setores diretamente afetados ali, esse de aviação civil, turismo, hotelaria, isso realmente são setores que, além de estarem sofrendo durante a crise, a gente observa imagina que a recuperação para esses setores vai ser bastante lenta, né? Possivelmente vão ser setores que vão precisar de mais apoio dos governos aí assim que essa crise passar. Ainda há um efeito, né, que a gente acaba citando como um efeito indireto, que é, à medida que as pessoas vão sendo desligadas, o desemprego vai se aumentando, começa-se a despertar uma maior sensibilidade ao gasto, né? Então, famílias que normalmente tinham hábitos de consumo de marcas tinham hábitos de consumo mais privilegiados e escolhiam marcas pela qualidade ou pela aparência, começam a ser mais seletivas, tendo o custo como sendo um fator mais primordial de decisão. Então, isso daí também acaba trazendo um impacto que vai se prolongar, eu imagino, bem depois que a crise passar, né? Na contramão, assim, eu acho que é claro que sempre toda crise você tem gente que perde, gente que ganha, né? Então, eu imagino que o pessoal da indústria farmacêutica, principalmente quem produz máscaras, né, está numa situação bastante... álcool gel, está numa situação bastante privilegiada. Da mesma forma, todos os setores ligados à logística, né, porque o e-commerce é a forma que está sendo encontrada, né, para o consumo. Então, empresas de logística não tem como ficar paradas, né? E também é importante mencionar que, se ainda não está sendo agora, será nos próximos meses, ou talvez aí nos próximos anos, serviços financeiros, né? Então, os bancos terão que conceder empréstimos, e eu imagino que sejam setores também que vão acabar sendo beneficiados. Por fim, eu acho que foi uma grande surpresa toda a indústria de entretenimento doméstico e consumo doméstico também está sendo beneficiada, né? Porque as pessoas não têm outro local a não ser a sua própria casa, junto com a sua família ali para se divertir. Então, sejam serviços de banda larga ou de TV a cabo, isso a gente vai experimentar uma reação positiva desses segmentos aí, isso pelo menos durante a crise. Perfeito. Vou também comentar um pouco. Recentemente eu conversei com um grande executivo de uma empresa de supermercados
E, né, o Átila mostrou que é um dos segmentos que estão vendendo mais, né, Átila, do que antes da crise. E é engraçado porque isso é de fato o que acontece, mas eles têm também desafios, né, logísticos, de fiscalização, de questão sanitária, né, porque eles estão atendendo ao público. Então, apesar, né, de mostrar um aumento eventualmente na receita, empresas podem estar melhor preparadas do que outras em relação a como operacionalizar isso e ter realmente esse benefício do aumento da receita, porque muitas vezes eu tenho um aumento da receita, mas se eu não estou bem preparado, eu tenho um custo mais elevado. E ele me falou que um dos grandes desafios é ser eficiente nesse momento, onde tem uma pressão grande de fiscalizações, né, a população tem que ser bem cuidada, e a questão logística, né, na época, várias cidades estavam fechadas, então estava atrapalhando o fluxo logístico das mercadorias, né, então poderia ter um desabastecimento, então o custo aumentou também, e aí quem não estava bem preparado, não necessariamente foi um reflexo nas suas margens, né. Então esse é um ponto legal que eu quis fazer o gancho com os dados que o Átila trouxe. E um outro segmento também que a gente tem conversado com um dos nossos clientes, que é no agronegócio, o agro não parou, né, as safras continuam, né, e isso não para, e com o dólar subindo, então aquelas organizações que são exportadoras, elas também podem, nesse momento, estar se beneficiadas, porque não pararam, e com o dólar subindo, elas vão ter melhores receitas. Apesar do que em alguns segmentos a commodity está caindo, mas o dólar está compensando positivamente essa variação. Então, também é um outro exemplo aí de segmentos diferentes que têm impactos diferentes com a crise, né? Eu gostaria de entrar um pouco mais nessa questão de segmento. Pode falar, Átila. Então, realmente, resumindo isso aí que você falou, né, a gente vê realmente a questão dos bens duráveis, né, foram reduzidos, na verdade, a venda desses bens duráveis, né, e, por outro lado, dando, na verdade, uma celeridade em bens que são não duráveis, menos duráveis, como alimentos, remédios e produtos de higiene. Então, esses, assim... de consumo básico, né? Exatamente, consumo básico. Isso é exatamente tudo promovido, na verdade, pela mudança de hábito de consumo, né? Ou seja, as pessoas estão em casa, né? Então, como fazer chegar, na verdade, os produtos na casa dessas pessoas? E o que tem que chegar? O que tem que chegar? Então, a gente pode ver, estava até lendo aí uma questão de aluguel de aparelhos e equipamentos para fazer ginástica, uma coisa que aumentou bastante. Ou seja, a gente não pensava nisso, as academias estão todas fechadas. Então, aí a gente pensa, qual vai ser o futuro? Isso vai ser uma tendência? Não vai ser uma tendência? Então, ou seja, é tudo baseado, na verdade, na mudança de um comportamento de consumo, né? A gente, sinceramente, a gente não sabe como que essa mudança vai se posicionar daqui para frente. Algumas pessoas falam até, na verdade, um termo aí de isolamento, lá em inglês, criaram um termo aí, protonaut, se não me engano, que é o seguinte, quais são, na verdade, os impactos disso na vida da pessoa, ou seja, você transformar sua casa em uma fortaleza, né, e você evitar o convívio social, evitar, na verdade, a convivência, ou seja, eu acho que muita coisa vai andar, como o Marconi falou aí, né, tivemos uma revolução realmente aí na questão digital muito grande, então muita coisa, nós fomos forçados e aprendemos a trabalhar dessa forma, num período de espaço muito curto. Mas existem outras coisas que as pessoas questionam, como, por exemplo, a questão da educação, né? A educação é uma coisa que talvez exija um esforço presencial, né? Você ter seus filhos em casa o tempo inteiro, a gente sabe que criança fica inquieto, vocês dois aí são pais aí, estão vivendo até muito isso. Então, essa questão de toda a estrutura que está por trás disso, então, ou seja, eu acredito realmente no modelo híbrido, né? Não tem como a gente falar, poxa, vai ser só, entendeu, home office, esse tipo de coisa, a gente vê que falta uma estrutura muito grande para que isso ocorra. Lógico, o percentual vai aumentar, mas itens, como eu falei, educação, saúde, isso a gente tem que repensar, né? Para depois até não causar um mal para o próprio ser humano, né? Então, essa é uma questão bastante importante aí. Perfeito. Eu queria voltar um pouquinho na questão do segmento, né? Vamos pegar o varejo ou qualquer outro segmento. O segmento todo, como um todo, está caindo, por exemplo. Mas pode ser que dentro desse segmento você tenha empresas que estão menos piores do que outras. Algumas já estão, até não existem mais. Né? E eu acho que a gente tocou em algum desses assuntos, né? A questão da transformação digital e tal. Eu queria que vocês
falassem um pouco sobre quais são os diferenciais das empresas, né, que estão suportando essa crise. Né, o que é gestão, é transformação digital. Eu queria que vocês falassem qual o diferencial das empresas que estão sofrendo menos com a crise dentro de um segmento. Vamos pegar o varejo, por exemplo. Quais são as empresas que estão sofrendo menos dentro do varejo e as que estão sofrendo mais? Sem dar nomes, lógico, mas quais são as características desses dois lados aí de empresas, tá? Atlas, quer começar? Como eu falei, eu acho que o varejo em si, você pega dentro da questão realmente dos supermercados, das drogarias, assim, é uma coisa que todo mundo precisa de comer, né? Tudo bem, a gente já falou isso aí, que também foi beneficiado pela crise, mas tem também, na verdade, a questão da otimização da logística, né? Então, assim, não são todos os supermercados que estão se dando bem, na verdade. Ou seja, aqueles supermercados que fazem entregas, aquelas drogarias que fazem entregas, que evitam que você saia de casa, sim, essas sim realmente se prepararam para isso, né? Através de tecnologia também, de fazer os pedidos para um site, para um aplicativo, e sim saíram na frente, tá? Então, eu pego, por exemplo, cara, eu nunca pensei que eu ia pedir sacolão, né, na verdade, de forma remota. Então, ou seja, eu ligo agora lá para o sacolão, quer dizer, na verdade, passo um WhatsApp para ele para falar o que eu preciso tal, e eu, chega lá em casa. Então, ou seja, antigamente a gente precisava de ver, na verdade, o produto, né? Ainda mais uma coisa que eu estou comendo, se está estragada, se não está. Ou seja, nem tudo vem da forma que a gente quer, mas continua atendendo. Então, ou seja, eu vi vários, por exemplo, para conseguir um sacolão, eu pesquisei vários, entendeu, perto na região do bairro, e achei 2, sabe? Então, e esses 2, eu conversando com o proprietário, que é um pequeno proprietário, eu falei, não, para mim está sendo excelente, eu estou praticamente trabalhando somente com entregas. Eu chego de manhã, seleciono as minhas entregas e faço, na verdade, 4 entregas por semana. Então, ou seja, pensou-se na frente, na verdade, aproveitou os recursos tecnológicos que tem, que seja um aplicativo, que seja um WhatsApp, entendeu? Para pegar e conseguir oferecer um serviço que atenda de forma rápida e precisa, na verdade, a população nesse momento. Então, em resumo, eu acho que seria isso, né? Aproveitar a oportunidade tecnológica que existe dentro, na verdade, da mão de cada um, né? Alguns trabalham com WhatsApp, outros já têm aplicativos mais elaborados, ou seja, então foi isso, né? Foi, na verdade, eu acho que a utilização dessa tecnologia em relação a isso. Uhum. Marconi, você quer complementar? Eu acho que assim, como a gente falou anteriormente, né, tem empresas que estão em segmentos que estão sendo mais prejudicados, tem empresas que estão em segmentos que estão menos prejudicados. Das que estão nos segmentos mais prejudicados, algumas vão, infelizmente, sucumbir, outras vão sobreviver e vão sair mais fortes, né? E aí você pergunta, o que diferencia? Eu acho que teve sim uma preparação de algumas dessas empresas, né? Olhando lá o que estava acontecendo e já se prepararam, falaram, poxa, daqui a pouco isso está aqui, então deixa eu estruturar o meu e-commerce, deixa eu acelerar esse projeto, deixa eu já providenciar os meus fornecedores de delivery, deixa eu organizar esse processo que eu vou precisar deles daqui a pouco. Mas eu acho que isso foi exceção. Isso poderia ter sido feito de uma forma mais coordenada em âmbito nacional, né? A gente, de certa forma, a gente foi privilegiado por ter sido um dos... já terem havido vários países que estavam enfrentando a crise bem antes dela chegar aqui. Então, a gente poderia ter tido uma atitude mais coordenada do ponto de vista nacional para que as empresas se preparassem para isso, né? Isso não aconteceu. Algumas tomaram as iniciativas de forma isolada. Na minha leitura, eu acho que o grande diferenciador das que irão sobreviver, tirando essas que se adequaram com uma visão mais estratégica, eu acho que a grande diferenciação vai ser as empresas que conseguiram fazer uma boa gestão de caixa, que já tem uma gestão de caixa mais madura, como parte do seu DNA. E aí também eu vejo como um grande problema também, porque vários empresários com quem a gente conversa, eles têm muito uma visão de resultado muito pautada no lucro, né? Mas o lucro ele é uma situação momentânea. Ele não diz muito sobre o futuro do meu negócio. Eu posso estar dando lucro hoje, mas eu não consegui gerar caixa suficiente para suportar o crescimento das minhas operações ou até a continuidade das minhas operações.
Então, eu entendo que as empresas que já faziam uma gestão de caixa de uma forma mais profissional, elas estão atravessando essa crise de uma forma, não vou dizer mais confortável, mas menos desconfortável, né? E eu acho que isso tem que ser um moto contínuo, né? A gestão de caixa, eu acho que é algo que tem que surgir com a empresa. Toda empresa, todo gestor, ele tem que ter uma visão do seu caixa para os próximos 12 meses, e isso de forma contínua. Não é só de hoje, daqui a 12 meses, depois daqui a 12 meses eu olho de novo. Não, isso é um exercício que a cada mês você olha para os próximos 12 meses, 12 ou 24 meses, né? Fazendo isso de uma forma muito serena, porque você antecipa qualquer necessidade que pode acontecer no futuro. E, claro, também ter a sua reserva de forma comedida, né? Porque a gente nunca sabe dos imprevistos. Então, a reserva numa situação como essa, ela ajuda para que a empresa atravesse esse cenário. Então, essa é a minha leitura, né? Eu acho que as empresas que estavam com essa gestão madura, elas vão conseguir ter um pouco mais de tranquilidade para atravessar essa crise aí. Outro ponto que é, Marconi, é que as grandes empresas geralmente têm um fluxo de caixa mais estabelecido, já tem um colchão, né? As empresas menores, elas sim estão sofrendo muito mais, né? Porque, na verdade, o caixa delas enxuga muito mais. Exatamente. Exatamente. E a gente sempre fala de beneficiar, na verdade, as pessoas locais, esse tipo de coisa, as empresas locais, né? As menores empresas, e realmente elas estão sofrendo muito mais nesse momento que uma empresa, né, mais estruturada, que já vem, como você falou, no DNA dela, essa cultura de gestão de caixa, né? É uma coisa que já... Como referência até, Marconi, estava lendo recentemente sobre startups no Vale do Silício, o pessoal está comentando muito em 24 meses de caixa que as empresas, para elas terem nesse momento, né, para sobreviverem. Então, realmente é um diferencial. Sim. Até a respeito da transformação digital, a gente deve fazer uma live específica, né, porque é um tema muito importante, até trazendo eventualmente alguns clientes que se diferenciam nesse segmento, mas também dando um testemunho de conversas que eu tive com pessoas do varejo. São varejos diferentes, mas você pode notar que há uma diferença. Por exemplo, eles se prepararam, né, antes da crise, um estava com 10% das suas receitas vinda do seu e-commerce e outro 30%. Então você vê que dentro do varejo, lógico que eles são varejos diferentes, mas você vê níveis diferentes de utilização da tecnologia. Então, logicamente, aquele que tinha um percentual maior da sua receita já vindo do digital, possivelmente entrou na crise mais bem preparado, né? E esses 30% hoje, eu estava lendo que hoje já estão em 60% dessa outra empresa. Tá? Pessoal, vamos entrar aqui num outro tópico. Com a crise, nós tivemos uma primeira fase de sobrevivência, né, onde que todo mundo foi pego de surpresa, e num segundo momento, que é pensar o futuro, né? Então, eu estanco o problema e penso no futuro. Para a gente ser prático aqui, eu queria que vocês falassem em ações que as organizações podem tomar ou tomaram para esses dois momentos. O primeiro momento de sobrevivência, então, que ações vocês recomendam para as empresas tomarem, e depois, pensando no médio e longo prazo, que ações tomar para o futuro, né? Eu estou sempre começando com Asha, talvez o Marconi, vou começar com você agora. Você consegue dar algumas dicas, né, ou pelo que você tem conversado, ações de sobrevivência e depois ações de médio e longo prazo, pensando até no pós-crise, né? Não, perfeito. Como eu falei, né, essa situação, ela acabou... As empresas que já estavam com uma gestão de caixa e uma reserva de caixa, elas acabam se saindo melhor para atravessar uma crise como essa. Mas e se eu não sou uma dessas empresas? E se agora eu estou numa situação complicada, uma situação com endividamento, a minha receita não vem porque o meu negócio não pode abrir? A gente que já trabalha há bastante tempo com consultoria de negócios, existe uma máxima que diz que é o seguinte, assim, uma crise financeira, ela só se resolve com soluções financeiras. Não há soluções operacionais, não é na operação que você resolve uma crise financeira quando ela passa de um determinado patamar. Então, a solução para quem não estava com essa gestão
de caixa que a gente falou que seria o desejável, né? Numa situação como essa, é ter um fortalecimento de caixa súbito. Então, como fazer isso? Poxa, infelizmente, aí é recorrer a mecanismos que estão sendo disponibilizados, né? Há várias linhas de financiamento que os governos estão concedendo, então as empresas têm que se inteirar de cada uma delas, estudar cada uma delas, pegar todas, se possível, aproveite o que está sendo concedido pelos governos, tanto federal quanto estadual, municipal, se for o caso, entenda quais benefícios você pode tirar nesse momento para que o seu caixa fique preservado, né? Ou para que você consiga fortalecer esse caixa. No sentido de itens que ainda podem ser pagamentos que podem ser postergados, faça isso, combine com seus fornecedores para que os pagamentos, ao invés de que eles aconteçam agora, de que eles aconteçam no segundo semestre. Então, postergue pagamentos, divida pagamentos, combine, negocie com seus fornecedores. É uma situação de sobrevivência, então isso tem que ser feito com muita seriedade. E os fornecedores também têm que fazer a mesma coisa, né? Estamos numa situação de contenção. E tudo aquilo que se havia pensado em se comprar, em se adquirir, se isso pudesse ser evitado nesse momento, se pudesse ser deixado para um segundo momento, essas são as ações que têm que ser conduzidas. Para o médio e longo prazo, eu creio que o que há de mais positivo é o imenso aprendizado que a gente pode tirar dessa crise, como nós mencionamos anteriormente, né? Tudo aquilo que a gente achou que não era possível e agora a gente está vendo o que é. Então, começar a trabalhar de uma forma menos dependente de deslocamento, começar a aproveitar mais o trabalho remoto. Então, são várias iniciativas que elas também significam economia. Eu acho que isso tem que ser incorporado no nosso modo de operação daqui para frente. Átila, quer complementar, trazer o seu ponto de vista? Não, sim, tá bem em linha com o que o Marconi falou. Novamente, eu só vou projetar aqui um slide para explicar um pouquinho sobre isso aí, na visão do VUCA, né? Na hora que carregar aí, vocês podem me falar. Já está projetando. Tá. Então, gente, o que a gente vê aqui, né? Então, o cenário VUCA, onde se define, na verdade, um cenário baseado em alguns itens, né? De volatilidade, incerteza, complexidade. Então, ou seja, eu coloquei aqui Covid e o mundo VUCA, né? Então, ou seja, o que tem certo? Posicionamento do mercado, relação custo-receita, o que é volátil? Redução da receita de vendas, estoque elevado, produtividade da mão de obra, complexidade dos nossos processos frágeis, fragilidade do mix de produto, concorrência, custo negativo de caixa. Ou seja, nós estamos todo contextualizado nesse cenário que não, né, é um cenário que não sabemos, né, para onde vamos, né? Mas agora como que ele se reinventa nesse cenário, tá, gente? Eu coloquei aqui alguns itens, né? Então, ou seja, igual o Marconi falou, a gente tem que a solução não é uma solução financeira, né? A solução financeira você precisa de analisar muito bem os seus números, né? Ou seja, não vamos pensar em crescimento agora, vamos pensar aqui agora em contenção, né? Em contenção. Então, esquece o trimestre e vamos pensar agora em contenção, o que a gente pode fazer para que a gente sobreviva. Então, um pouco do listado aqui, realmente, o que a gente pode fazer é realizar estudo realmente dos problemas, identificando onde está o foco da população, a gente desenvolver projetos de redução de custos, né? Que a gente fala, poxa, a gente, para uma medida como essa, para uma medida extrema, a gente precisa também de ações, né, na verdade, robustas, né? Ou seja, temos que desenvolver projetos de redução de custos com grupos multifuncionais, envolvendo a todo mundo da empresa, conscientizando, na verdade, do momento que nós estamos, né? Estabelecer aí o mínimo produto viável para atender o cliente, né, na parte mais comercial, na parte mais de atendimento, e definir ações de curto e médio prazo para atendimento do cliente. Passar por uma readequação da estrutura hierárquica, às vezes pode ser inevitável. Replanejar o orçamento, ou seja, as empresas todas, como vocês falaram aí, no início do ano, fizeram um planejamento esperando um 2020, né, um 2020 até muito positivo, e todos nós estávamos nessa pegada mesmo. Então, agora o orçamento foi feito, praticamente pode ser jogado no lixo, né, não vai aproveitar quase muita coisa, que o cenário todo mudou. Então, é refazer o orçamento, né, com base no mínimo necessário, que é o orçamento base zero, né. E a gente fala, definir os processos mais enxutos e, por último, né, rever alguma oportunidade na gestão da rotina operacional. Isso aí eu colocaria por último, né, onde eu posso
ter, na verdade, algum tipo de ganho, né, de lacuna que eu possa capturar. Então, ou seja, em resumo, seria isso. Eu coloquei aqui um pouco de estratégia também, né, muito utilizadas aí as salas de guerra, a equipe de guerra, em situações, né, como época, todo mundo fala, a crise é uma guerra. Então, vamos chamar aí também, algumas empresas já têm, na verdade, algumas salas de guerra estabelecidas. Então, a gente tem que levar em consideração isso, que tudo tem que ser feito com a participação das pessoas, que é o ponto 1 aí, né? E colocar para essas pessoas que, né, estamos com elas, com muita transparência, né, para que a gente comunique o problema e busque, na verdade, as ações efetivas, né? Como eu falei, é preciso virar a chave do modo crescimento para o modo sobrevivência. O time inteiro também tem que entender isso. Uma coisa que o Marconi falou e agora eu corroboro com ele, na verdade, é não deixar de ter pessoas da área financeira nesse grupo, tá? Ou seja, o foco, na verdade, ele é financeiro, a ação financeira. Então, ou seja, eu tenho que, na verdade, reduzir e produzir mais, então eu tenho que, na verdade, tirar leite em pedra para que o meu negócio fique de pé. Então, ou seja, esse grupo ele precisa assumir a rédea disso aí para frente, né? E nesse momento atual, que está todo mundo trabalhando, como a maioria das pessoas trabalhando como de home office, a gente tem que também criar uma rotina de avaliação do andamento das atividades, tá? Então, por exemplo, uma reunião de check-in, uma reunião de como estão, na verdade, as atividades, né, um to-do list das atividades, para que as pessoas não, na verdade, deixem soltas, né, e que as pessoas tenham também produtividade nesse período. Então, isso é muito importante também, tá? As decisões, a gente sempre fala que nesses momentos elas têm que ser ágeis, né? Se você demorar uma semana para tomar uma decisão, daqui a pouco pode ser tarde demais e você não vai conseguir reverter, na verdade, o seu resultado. Então, são algumas estratégias aqui simples, né, que a gente faz, que eu coloquei aqui, listei aqui, na verdade, estratégia que a gente adota em consultoria, alguns projetos que nós já aplicamos, e aí acho que foi bem interessante a gente compartilhar isso aí com o grupo também. Bem legal. Complementando também, acho que a gente tem conversado, olhando para o futuro, acho que nesse momento a gente fica muito próximo do nosso cliente, né? Para entender também, primeiro, para apoiá-lo, né, a toda a cadeia, né, como o Marconi falou, a questão do fornecedor, do cliente, do parceiro, então ficar próximo, né, e trocar essas experiências. E entender, e aí até o gancho para a minha pergunta final, quais são os novos comportamentos, né? Qual será o novo normal? Muita coisa está acontecendo agora, eventualmente, a hora que retomar, desaparece, ou não, ou pode ser uma tendência, porque foi testado, funcionou muito bem, e pode ser uma nova tendência de comportamento, né? Igual a questão do trabalho remoto. Será que ele vai virar 100%? Será que ele vai ser 50-50? Ou será que, voltando, esquece o remoto e volta para o presencial? Então, entender o que é o novo normal para você tirar as oportunidades disso, depende do seu negócio, né? Eu acho que ficar atento a isso é importante. Então, eu vou até para o nosso tópico final, para a gente fazer as últimas considerações, que é para entender com vocês, né, o que vocês acham que será o novo normal dessas tendências que a gente está explorando e quais cenários vocês traçam. O que seria um cenário otimista e o que seria um pior cenário aí para os próximos meses, anos aí, focando aqui no Brasil. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Você quer começar, Marconi? E aí o Átila conclui? Pode ser. Eu queria, em relação a essa questão, Ivan, eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu vi esses dias de um cartório realizando casamento civil pela internet. Achei super bacana aquilo. Falei, poxa, por que isso nunca aconteceu antes, né? Tava lá o escrivão, o juiz lá de um lado e o casal do outro, né? E tudo acontecendo normalmente. Eles estavam numa vídeo lá e o processo acontecendo, né? Então, assim, como nós falamos, eu acho que esse processo de transformação digital que está sendo trazido pela crise, eu quero aproveitar isso, eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Tem muita coisa boa que a gente vai tirar de novas formas de trabalho, consultas médicas, dependendo da sua sintomatologia lá, você não precisa de ir lá para o doutor te olhar, ou às vezes só para fazer uma entrevista contigo. Faz isso por telefone, ou faz um vídeo, por que não? Né? Então,
a educação básica, né? Assim, a gente sabe que há toda uma questão de interatividade das crianças entre si, de brincadeira e tudo, mas por que não uma parte das aulas não pode ser complementada com o ensino à distância, como está sendo feito agora? Então, tem muito aprendizado e eu acho que isso daí vai ser... eu vou enxergar isso como um cenário muito positivo que a gente vai tirar dessa crise toda, né? Claro que a gente sempre espera que todo esse processo de isolamento social acabe logo. É muito penoso para a gente ficar distante das pessoas que a gente gosta, ficar evitando contato com pessoas próximas, isso é bastante desgastante. Tenho certeza que o psicológico de muita gente está abalado, né? Então, quanto mais isso se prolongue, pior vai sendo, né? Então, estamos torcendo para que isso acabe logo. Já li estatísticas que maio seria o pico, na segunda quinzena começaria a reduzir, mas isso a gente sabe que à medida que vai chegando, a coisa vai se empurrando um pouquinho mais para frente, né? Mas a gente está vendo também situações de países na Europa e também na Ásia que já estão voltando de forma comedida, com o uso de estatística, né, para não fazer isso de forma descontrolada, e estão sendo bem sucedidos. Então, espero que a gente chegue logo nesse patamar. Átila, quer complementar? Não, sim, queria complementar até com um relatório que saiu da Bain Company, na verdade, sobre as demandas, né, que existem, as demandas que explodiram no momento da crise e, na verdade, elas devam continuar, né, que são as demandas de ensino à distância, né, como vocês falaram, entretenimento online, que né, o número de pessoas jogando, Netflix, esse tipo de coisa também aumentou bastante. Ferramentas para trabalho remoto, né, sendo o home office aí, na verdade, projetado como uma tendência. Nutrição e saúde também foi um outro setor que foi evidenciado nesse relatório, né, que deve se manter, né, em alta depois da crise. Telemedicina, para mim, na verdade, foi uma surpresa. O Marconi falou aí, eu tinha lido isso, mas até então eu não acreditava muito nesse negócio da telemedicina. Poxa, como é que a gente vai fazer isso? Mas sim, o Instituto falou a mesma coisa. E plano de saúde e seguro de vida. Tá? Então, isso aí são demandas que explodiram na crise e devem se manter, né, no longo prazo. Agora, existem outras demandas que também explodiram na crise, mas devem se estabilizar no longo prazo, que é a questão de alimentação, é claro, né, deve voltar ao normal. Aí, na verdade, internet, banda larga, telefonia, também deve. Produtos de limpeza, e produtos que ajudam, na verdade, aí a prevenir a pandemia, né? Que seria o álcool, gel, máscara. Então, isso aí, teoricamente, vamos ver como é que vai ser o comportamento também, qual vai ser a consciência das pessoas, alguma coisa que tende a se normalizar, né? Agora, tem também, na verdade, a demanda que teve forte queda na crise, né? Perante o pico, a gente já falou aqui, que foi eletrodoméstico, produtos de beleza, roupas e sapatos. E demanda que tem forte queda na crise com recuperação lenta, né? Aí é interessante que, por exemplo, academias de ginástica, né? Realmente tem aglomeração, né? Cinema e teatro. Então, tudo assim que a gente vê que relacionado a eventos, o relatório aponta que ele vai ter uma retomada lenta. Então, a gente está falando aí de academia, cinema e teatro, hotéis, restaurantes e viagem a turismo. Então, ou seja, é um pouco desses cenários aí do que surgiu, né, o que é a tendência que pode ficar, o que vai voltar ao normal e o que na verdade, vai sofrer um impacto ainda um pouco maior, né, durante algum tempo. E algumas boas ideias ainda vão surgir, né? Eu também, só para finalizar aqui, mas eu vi esse final de semana um pessoal fazendo um convite para assistir um filme projetado como naqueles modelos de antigamente, né? Projeta numa tela e as pessoas ficam dentro lá do seu carro lá assistindo, né? Ou seja, só você e no máximo seus familiares ali dentro do carro e todo mundo com o seu carro estacionado assistindo o filme, né? Isso parece que foi vetado pela prefeitura, considerou algum tipo de aglomeração, mas assim, são só iniciativas que a criatividade vai proporcionando, né? Como alternativas para viver de outro jeito. Né? Nós vamos achar nossos caminhos. Não, é fato que a gente tem que achar, né, Marconi? A gente não sabe se é a primeira crise de pandemia que a gente vai sofrer agora, a gente sabe o quão frequente isso vai ser. O fato é que ela pegou todo mundo despreparado, né? Então, assim, pegou o mundo despreparado, não foi só o Brasil. Então, ou seja, aquilo que a gente fala, investir, na verdade, em coisas básicas, né, de higiene e alimentação,
Eu acho que as pessoas têm que mudar, na verdade, agora a maneira de pensar em relação a isso também. Exato. Complementando, né, essa parte, até a questão das lives que estão frequentes, né, acho que é uma coisa interessante que chegou para ficar, que é compartilhar temas de relevância, ideias e discussões, logicamente talvez um pouco saturado em algumas vezes, mas aquilo que tem valor, com certeza vai ser bem utilizado aí. Então, para a gente fechar, eu queria agradecer, né, primeiramente a quem está nos ouvindo, ao Marconi, ao Átila e a toda a equipe da Mereu que está apoiando nessa iniciativa de a gente levar conteúdo de uma forma digital e gratuita para várias pessoas e organizações. E gostaria de que vocês que estão nos ouvindo seguissem as nossas redes sociais e a nossa página, porque a gente vai ter um calendário de outros webinars e eventos com temas que a gente tocou aqui, mas não de forma mais aprofundada. No caso da iniciativas de redução, reestruturações, gestão por objetivos ou gestão de metas, né, os OKRs, transformação digital, são todos tópicos que a gente deve fazer uma webinar específica e tentar trazer clientes ou parceiros para ilustrar melhor a prática no dia a dia das empresas, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer, nos acompanhem aí e possivelmente nas próximas semanas teremos mais. Obrigado. Tchau, Átila. Tchau, Marconi. Obrigado, pessoal. Tchau, Átila. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.